bom dia, ou boa noite, ou boa tarde, porque eu não sei a hora que você vai estar tendo acesso a esse vídeo, tá certo? Vou trazer aqui uma palavra muito forte, uma palavra abençoada, tá certo? Você que vai ter acesso a esse conteúdo, se você gostar e ver que essa palavra vai abençoar, se você ver que essa palavra vai te aproximar mais de Deus e outras pessoas, que você venha compartilhar, que você venha ativar o sininho e, por favor, comentem. Eu quero ver o seu comentário, tá certo? Que Jesus venha nos abençoar e venha nos guardar, pois é tempo de luta, tempo de aflição, mas temos que crer em Jesus Cristo. Feche seus olhos e vamos orar, tá certo? Pai, eu te peço em nome de Jesus, meu Deus, venha renovar, meu Deus, nossa fé a cada dia. Venha nos dar força, meu Deus, para seguirmos firmes na tua palavra. Que toda tribulação, Senhor, que toda perseguição que venha se levantar, que o teu Espírito, Senhor, venha nos guiar, que o teu Espírito venha nos dar força e venha nos levar, Senhor, ao final da caminhada, que é, meu Pai, o céu, que é, meu Deus, os teus braços, porque o mal se levanta de todas as formas, meu Deus, para que a gente não venha chegar, para que a gente venha perder a fé. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A partir desse momento, meu Deus, venha mudar a atmosfera espiritual. Que as pessoas a partir desse momento, Pai, venham te sentir e venham ser tocadas para a honra e glória do teu nome. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Você, meus amados, pegue sua Bíblia aí, tá certo? E abra aí em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. O título em cima é assim: As falsas doutrinas e o evangelho da graça e o bom combate. E diz assim: Como te roguei quando partei para a Macedônia, que ficastes em Efeso, para advertires a alguns que não ensines outra doutrina, nem se dê a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produz questões do que edificações de Deus, que consiste na fé. E sim, faço agora. Meus amados, o apóstolo Paulo, ele passa aqui uma orientação para Timóteo, para que ele advertisse, admoestasse, que ele falasse para as pessoas que estavam na obra, que não viesse pregar outro evangelho, que viesse apenas pregar a verdadeira doutrina, que foi aprendida de Jesus Cristo, o Salvador. Porque, meus amados, naqueles dias já havia pessoas que pregavam um falso evangelho. Já havia pessoas que pregavam uma doutrina que não era bíblica, uma doutrina onde não pregava santidade, uma doutrina que pregava que você poderia viver da mesma forma e que lhe afastava da graça de Jesus Cristo. Uma doutrina que tinha que viver pela lei de Moisés, que tinha que misturar cristianismo com a lei de Moisés, quando na verdade nós vivemos pela graça. Aí tem muitas pessoas que falam que agora nós estamos no tempo da graça, então não temos mais nada para obedecer. Temos sim, meus amados, os mandamentos de Cristo, que estão no Novo Testamento. Bem-aventurados os limpos de corações, entendeu? E vários ensinamentos tem no Sermão da Montanha e outros. Porque, meus amados, hoje em dia está acontecendo a mesma coisa. Está sendo pregado um evangelho que não é evangelho. Quando o apóstolo Paulo, ele pediu ali, rogou que Timóteo falasse para aqueles mestres que ele mesmo pregasse o evangelho que eles tinham recebido de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que não saíssem heresias, para que não tirassem o foco de Cristo, o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar a vida. Era isso que ele queria dizer. Hoje, meus amados, eu estou aqui na mesma posição de Paulo, pedindo a você que vai ouvir esse vídeo, pedindo a você que vai ter acesso a esse conteúdo, que você não pregue o teu evangelho. Porque muitos evangelhos têm sido pregados hoje em dia. Isso, meus amados, aconteceu por quê? A igreja, ela foi estabelecida por quem? Por Cristo. O primeiro a pregar sobre o reino de Deus foi João Batista. Preparou o caminho para o Senhor Jesus. Depois que João Batista pregou, o Senhor Jesus, ele toma o ministério e começa a pregar. Depois que o Senhor Jesus subiu aos céus, os seus discípulos, e daí por diante. Aí veio daí por diante Billy Graham, John Hus, entendeu? William Branham e outros homens de Deus. Só que quando esses homens de Deus morreram, quando esses homens de Deus partiram, parece que eles não deixaram discípulo, ou não ensinaram, ou essas pessoas mudaram. Porque você vê o exemplo de que nem o Billy Graham, o Davi Miranda e outros homens de Deus. As pessoas que assumiram não pregam mais aquele evangelho que ouviram.
Não pregam mais aquele evangelho de santidade que eles ouviram. Não pregam, é outro evangelho. Muitas igrejas estão pintando as igrejas de preta. Muitas igrejas estão fazendo balada gospel. Muitas igrejas hoje estão com negócio de carnaval gospel. E várias outras coisas que não tinha lá atrás, no tempo desses homens de Deus. Temos, meus amados, que olhar para o passado. Temos que olhar para o evangelho que foi pregado pelos apóstolos. Entendeu, meus amados? Porque o que estão fazendo com a igreja hoje é de fazer vergonha. O evangelho genuíno, ele não está sendo pregado. Eu estava conversando com dois irmãos hoje lá na praça, que eu fui resolver umas coisas e tal. E a gente estava conversando, não é o evangelho hoje que está sendo mais pregado. Entendeu, meus amados? É um anti-evangelho, que é contra as palavras de Cristo, que é contra os ensinamentos de Cristo. Porque um evangelho que não prega santificação, um evangelho que não prega transformação de vida, um evangelho que prega que você não precisa orar, um evangelho que prega que você não precisa jejuar, que você não precisa ler Bíblia, que você não precisa vestir uma roupa decente. Isso não é evangelho, meus amados, que você precisa andar de qualquer jeito. Hoje em dia você olha para os crentes, muitos deles, entre aspas, que tem muitos homens de Deus, você não sabe se é crente ou se não é, calça rasgada, é brinco na orelha, o negócio está sério. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Se no tempo de Paulo, se no tempo dos apóstolos já estava difícil, imagina agora. Que esses homens de Deus antigos morreram, Billy Graham, D.L. Moody, certo que eu sei que é o Espírito Santo quem faz a obra, que é o Espírito Santo quem anda adiante, mas os pastores, obreiros e muitos aí têm abandonado o Espírito Santo. A igreja hoje, meus amados, está sendo guiada por homens, não está sendo guiada pelo Espírito Santo. Estão dando mais valor às doutrinas, ensinamento de homem do que à palavra. Quando o próprio Jesus falou, por causa da vossa tradição, vocês invalidaram a palavra de Deus. Um exemplo, se você hoje, a mulher usa saia, ela usa calça, ela recebe uma repreensão na igreja. Mas se ela falar mal do irmão, se ela fizer uma contenda lá dentro, ninguém fala mal. Entendeu, meus amados? Então, vamos olhar para trás, vamos pegar os ensinamentos bíblicos, vamos parar de correr atrás dos homens, de ser guiado pelos homens. Porque esse evangelho dos últimos dias é um evangelho de perdição. Não é um evangelho de salvação. Tem que ter santidade. Sem santidade ninguém vai ver a Deus jamais. As lutas são grandes, meus amados. Perseguições vindas dos demônios. Quantos crentes hoje passa na mente dele que Deus não existe, passa que Deus não tem poder? Quantos? Vários. Porque o diabo tem trabalhado para provar que Deus não existe. O diabo tem trabalhado para que a gente não chegue em Cristo. Eu vi um pastor pregando, ele falou que Deus se calou nessa terra. Que Deus não tem falado com homem nenhum por conta do que os pastores estão fazendo com a igreja. E eu particularmente acredito, meus amados, que Deus se calou. Cadê os milagres nas igrejas? Cadê os poderes de Deus? Pessoas profetizando, Deus vai fazer e ninguém vê nada. Isso já aconteceu na Bíblia. Entendeu, meus amados? De Malaquias até o Novo Testamento, Deus passou 400 anos sem falar. Não usou profeta, não usou ninguém por conta do pecado, por conta do que fizeram. E quando Deus se cala, você pode buscar, você pode orar, meus amados. Ele está calado. Mas é quando ele se cala, ele quer ver quem é fiel. É nessa hora que Deus quer ver quem é fiel, quem vai obedecer a palavra dele. Então, meus amados, vamos ser fiel. Vamos lutar contra a incredulidade. Vamos lutar contra esse sistema maligno. E vamos à frente. Porque só Jesus Cristo salva. Quantos evangelhos tem aí? Quantas igrejas tem aí? Entendeu? A igreja do Reverendo Moon, islamismo, chitoísmo, macumbaria, espiritismo e por aí vai. Eu respeito todas essas religiões, eu respeito as pessoas que estão lá. Mas eu quero dizer para essas pessoas que vai ter acesso a esse conteúdo, que o espírita, o macumbeiro, entendeu? Aquele que está no budismo, no chitoísmo, confucionismo e várias outras doutrinas não vão ser salvos. Porque Buda não salva, Allan Kardec não salva. Entendeu, meus amados? O único que salva é Jesus Cristo de Nazaré. E é pela palavra da verdade que a gente somos salvos. Conhecereis a verdade vos libertará. Então você que é um espírita, você que é um macumbeiro, você que é um budista, você que está numa religião que não confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que não é o cristianismo, se arrependa e se volte para Jesus Cristo. Porque Jesus te ama e eu te amo. Entendeu? Hoje em dia as pessoas têm medo de pregar contra o pecado. É um evangelho que não prega contra o pecado, mas o verdadeiro evangelho é aquele que condena o pecado. A Bíblia diz que os mentirosos, os adúlteros, os abomináveis, os homossexuais, todos esses, meus amados, não vão herdar o reino de Deus. Eu amo os homossexuais, eu amo o bêbado, é tudo pecado, eu amo eles, só não concordo com a prática.
São pessoas também amadas por Deus, que Jesus quer salvar, que Jesus quer transformar, que Jesus quer libertar. Mas infelizmente, se um homossexual, se um bêbado, se um alcoólatra, se um mentiroso, se um prostituto, aquele que mata, aquele que rouba e outros pecados não se converter, eles vão para o inferno, meus amados. Não tem salvação a não ser em Jesus Cristo, a não ser pelo arrependimento. Então vamos nos arrepender. Até eu que sou cristão, meus amados, se eu não andar no caminho, se eu não fizer a vontade de Deus, eu vou terminar no inferno. Não vai ter salvação para mim, porque só de eu andar com a Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja, não muda nada. Entendeu? O que vai mudar é se eu obedeço, se eu aguento a tribulação, se eu passo glorificando e honrando a Jesus Cristo. Então que você venha refletir. Você que está em qualquer prática dessa, venha refletir, venha se arrepender enquanto é tempo. Que o Senhor Jesus venha te abençoar. E se você quer aceitar o Senhor Jesus, feche seus olhos e ore comigo. Pai, nesse momento eu reconheço, meu Deus, que eu tenho pecado contra a tua lei. Eu reconheço, meu Deus, que eu não tenho te obedecido e tenho feito coisas que vai contra a tua palavra. Mas eu me arrependo e te aceito como meu único e suficiente Salvador, porque a tua palavra diz que não há outro nome em que a gente possa ser salvo, no céu, na terra ou debaixo da terra, que não seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Escreve o nome, Pai, dessa pessoa no livro da vida e abençoa ela, fortifica ela, é o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que você venha, em nome de Jesus daí, ativar o sininho, que você venha se inscrever no canal. Que Jesus te abençoe. A paz.